A grande verdade por trás da falta de candidatos para CIPA. É sempre difícil conseguir candidatos para CIPA. Perguntei certa vez para um funcionário por que ele não se candidatava para CIPA. Ele era um bom funcionário. O que você acha que ele respondeu? Fique comigo até o final do vídeo que eu vou responder. Vamos ao vídeo. Opa, já não se esqueça de deixar o like aí, se inscrever também se não for inscrito, né? Ativar o sininho para receber todas as nossas publicações aí que saem toda semana. Bom, todo ano é a mesma coisa, né? Tome a correria atrás de candidatos para CIPA. Quem nunca passou por isso, com certeza uma hora vai passar. Mas qual é o problema que ninguém quer se candidatar a cipeiro? Bem, será que ele sabe as vantagens de ser cipeiro? Alguém já falou isso para ele? Sim, pode ser que realmente o funcionário não tenha conhecimento. Nunca ninguém falou nada para ele disso. Então é sempre bom falar sobre essas vantagens um pouco antes de abrir as inscrições. Quais são elas? A maior vantagem, e essa eu acho que a maioria sabe, é a estabilidade de emprego, né? Porém, parece que isso ainda não é o suficiente para que o trabalhador deseje ser um cipeiro. 2. O funcionário não pode ser transferido sem a sua anuência. Ou seja, isso vale tanto para transferências para outra localidade geográfica ou até entre setores da própria empresa. Então, essa é uma das coisas que também que os funcionários não sabem. 3. Aprendizado e conhecimento. Ser cipeiro é ter certeza que terá muito conhecimento. Aprenderá sobre vários assuntos, desde os primeiros socorros, prevenção de incêndio, ferramentas de análise de acidentes, organização de eventos, etc. e tal. São muitos conhecimentos que ele vai aprender. Isso é bom falar para ele. 4. E deixei por último esse que considero um argumento bastante forte para você convencer alguém a ser um cipeiro, que é a melhoria no currículo dele. Tudo isso que ele vai aprender durante a sua gestão pode e deve constar no seu currículo. E com certeza será um diferencial em futuros processos de seleção. Então, não se esqueça de falar isso para ele. Ok, Darcy, eu falei tudo isso e mesmo assim o sujeito não aceitou se candidatar. Bom, tá certo, né? Então agora eu vou justificar o título deste vídeo, falando sobre a grande verdade por trás da falta de candidatos para CIPA. E a resposta é simples. Medo. No início do vídeo eu falei que certa vez eu perguntei a um funcionário que ele era um bom funcionário e eu gostaria que ele fosse cipeiro. Então eu perguntei para ele se ele queria ser cipeiro. E ele não me falou que ele não queria ser cipeiro por medo. Mas nas palavras dele, assim, na narrativa dele, das explicações por que ele não queria ser cipeiro, ficou claro para mim algumas posições dele que representavam medo. E um dos medos que estava bem presente, era latente naquilo que ele estava falando, era o medo de ser demitido. Esse é o primeiro medo. Provavelmente ele viu alguma coisa no passado a esse respeito. Um outro medo que também me pareceu assim bem claro, era o medo de mais coisa para se fazer. Ou seja, ele já tinha as atividades dele, estava lá na máquina dele sossegado e ele não queria mais serviço, vamos dizer assim. Então, era o medo de que ele desse algumas atribuições para ele e talvez até que ele não conseguisse resolver, né? Então esse era um outro medo. E aí, um medo que também pareceu bem presente assim, na narrativa dele, era o medo de ficar mal visto pela chefia. Porque ele teria que se ausentar da área dele, participar das reuniões da CIPA, análise de acidentes, inspeções e assim por diante. E ele, como ele era um bom funcionário e o chefe gostava dele, então ele não queria perder isso. Ele achava que se ele fosse cipeiro, ele tinha medo que isso acabasse tornando ele uma pessoa mal vista, um funcionário mal visto perante o seu chefe. Então esse foi assim, um medo bem presente, né, que estava ali na explicação dele. Eu estou falando de um funcionário, mas foram outros que também andei perguntando, me parece que foi bem por esse lado aí. A falta do candidato você achar candidato, estava muito presente a questão do medo em si. Então ficar mal visto pelos seus superiores realmente um medo que está latente na pessoa. Porque
Porque ele já viu outros cipeiros que passaram e acabaram no final sendo demitidos, né? Mal cipeiro, por sinal. Então, a conclusão que eu cheguei, pelo menos nesse ponto, é que são muitos medos que dificultam a aceitação para ser um candidato a cipeiro. Então é preciso se trabalhar esses medos, não só junto aos funcionários, mas também junto aos gestores, né? Claro, né? Que isso vai demandar uma dificuldade maior ou menor em função do grau de maturidade em que a cultura de segurança se encontra na sua empresa. Mas é sempre possível convencer alguém a ser cipeiro. Coloque essas ideias que eu estou deixando aí no vídeo, né? E eu acho que você vai conseguir sim bons cipeiros aí. Então o vídeo de hoje é esse. Espero ter ajudado. Até a próxima. Fui.